A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos, minhas queridas. É um prazer, é uma alegria estar junto com vocês novamente para gravar mais uma lição da EBD, Escola Bíblica Dominical. Mais uma edição desse seriado de lições, de 3 lições, onde nós estamos estudando, explorando e aprendendo sobre o corpo, a alma e o espírito. E essa lição é comentada pelo nosso exímio pastor Silas Queiroz, que mora ali em Rondônia. É um exímio pastor de um conhecimento profundo e ele é o comentarista dessa lição abençoada. E hoje nós vamos estudar a lição, ou melhor, ministrar a lição de número 8, que vai ser licionada na sua igreja dia 23 de novembro de 2025, ok? Já convido você ou vocês que estão nos assistindo a ficar até o final, porque no final desse vídeo nós vamos fazer uma oração poderosa em nome de Cristo, para ele poder entrar com providência na sua vida, naquilo que é necessário. Então não saia daí. Você que já assinou o nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe nossos vídeos, faça um comentário, ok? Isso nos ajuda a crescer o nosso canal, ok? E você que pela primeira vez está nos assistindo, então já te peço encarecidamente, contribua conosco, não com dinheiro, não com oferta, mas com a sua assinatura, ok? Assinando o nosso canal, e assim estará contribuindo com o crescimento do nosso canal, ok? Vamos logo para o nosso tema. O tema é muito importante e promissor. Nós estamos na lição passada, a batalha no campo do pensamento, o pensamento no campo da batalha, onde nós travamos, batalhas espirituais, ok? E agora nós vamos no campo dos sentimentos e emoções. Então, emoções e sentimento. A batalha do equilíbrio interior. Então, sentimentos, emoções, nós temos que ter um equilíbrio nessas áreas, que é o sentimento e as emoções, para nós não errarmos, e ficarmos debaixo da obediência do Senhor Deus, ok? Então, o nosso textuário está em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Então, é preciso estar vigilante, Verdade prática: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos, ok? Então, tudo tem que estar na direção de Deus, controlado, submisso ao Todo-Poderoso, ao Espírito Santo de Deus, ok? Leitura bíblica em classe se encontra no livro, nas cartas de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7. Também no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 9, versículo 36. E o Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11, versículo 35 e 36. Então esses são os textos bases para a ministração dessa poderosa lição, ok? Filipenses 4, verso 4 ao 7 nos diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos, Seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus
capítulo 9, verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão, né, deles, Jesus, porque andava desgarrado e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, ele não só via a multidão, mas ele sentia, né? Ele tinha compaixão. Paixão com, tá? Ele sentia as mesmas, né, dores daquela multidão, as mesmas necessidades, e por isso ele operou um grande milagre no meio da grande multidão. E João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 35 e verso 36, diz assim: e Jesus chorou. Olha aí, como ele tomava as dores, né? Ele sentia a necessidade da multidão. 36, e disseram, pois, os judeus, vede como ele o amava, né? Aqui está falando no caso de Lázaro, né? Então ele não só compadecia, mas ele tinha ação, agia e também sentia, né, o mesmo o sofrimento daquele povo. E no caso de Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, certo? Para a alegria daquela família. Então Jesus, ele tinha compaixão, paixão com, né, com aquela multidão que estava sofrendo, e Jesus então sentia, né, ele tinha compaixão daquele povo. Avançando sem mais demora, sem mais delonga, né, para nossa introdução dessa lição abençoada, né, nós vemos aqui, o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo que significa vontade, tá? Tem vontade, e livre, ou tem livre arbítrio para expressar o seu sentimento, ok? Então veja bem, ele pensa, o homem sente, deseja e age, ok? Então esse sentimento ele coloca em ação. Na lição anterior, meus queridos, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nessa lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar as emoções e sentimentos e compreender a sua importância na experiência humana e espiritual, ok? No físico e no espiritual. Porque na realidade, meus queridos, a sede dos pensamentos, do desejo, tá? Da emoção, da vontade está na alma. E esses desejos, essa vontade, certo? Esses pensamentos são expressos e concretizados pelo corpo físico. Então a alma concretiza e expressa através dos 5 sentidos do corpo todos esses sentimentos, né? O pensamento, o sentimento afetivo, a vontade são expressados através do corpo. E é por isso que tem que ter um controle do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós possamos expressar isso de uma maneira afetiva, de uma maneira amorosa e sem pecar contra Deus. Porque nossas emoções, se nós não tivermos equilíbrio, nós podemos agir, né, na raiva, na ira e pecar contra Deus, né? E até fazer mal contra o nosso próximo. Então precisa ter um equilíbrio nessas áreas, e quem traz esse equilíbrio é o Espírito Santo de Deus. Avançando, como é de costume, nossos comentaristas dividem a lição em 3 tópicos principais, né? Quais são eles? Primeiro, o homem, um ser afetivo, é o que nós vamos estudar no primeiro ponto, certo? Com 3 subtópicos. O segundo tópico são emoções, né? Emoções, experiência e controle, também com 3 subpontos, ok? Vamos explorar esse conteúdo também. No terceiro tópico, nós temos sentimentos guardados por Deus, com 3 subpontos, ok? São esses 3 tópicos que nós vamos explorar nesse momento, e vamos começar aqui a iniciar no primeiro tópico: o homem, um ser afetivo, tá? E esse homem, como eu disse para vocês, tudo aconteceu no livro
do começo de Gênesis, nós podemos, né, recorrer a ele e vamos ver Adão e Eva expressando também esse sentimento, ok? Se você quiser fazer um estudo, você vai encontrar lá, né, o homem racional, emotivo, pensante, né, e a sua maneira de agir, ok? Então vamos para o primeiro ponto, propósito do estudo, né, sobre esse tema, emoções e sentimento. Qual é o propósito? Há um evidente e preocupante agravamento da crise da saúde mental em todo o mundo. Então, vamos falar sobre isso, ok? Inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. É a doença do século, né? Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos ou administrados por nós, porque nós temos capacidade, através da nossa alma, de gerir, de administrar esse sentimento para o bem ou para o mal. Tá? Se tivermos guiado pelo Espírito Santo, certamente vamos dirigir, vamos gerir, ministrar esses sentimentos, emoções, pensamento, a ação do pensamento, né? Os desejos, na orientação do Espírito Santo. Mas se o homem natural não está debaixo da vontade de Deus, ele pode pecar administrando de forma errada os seus sentimentos, os seus pensamentos, ok? Então vamos lá. Qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos? São perguntas, ok? Terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Então vamos lá, 2 pontos. Pensar, sentir, desejar e agir, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Salmo 103, verso 1 e Marcos capítulo 12, versículo 30. Então, toda essa maneira, né, de expor o nosso sentimento através do corpo tem que estar sob ou debaixo da orientação do Espírito Santo para nós fazermos tudo para a glória de Deus, né? É como o apóstolo Paulo diz, como está em 1 Coríntios, né, 5:17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como interpretar esse texto? Então, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque ele é transformado. Agora é um novo pensar, um novo sentimento, uma nova ação, uma nova atitude e um novo agir. De que forma? Se você era um homem que não estava em Cristo, que não estava sob a orientação do Espírito Santo, não tinha aceitado ainda Jesus como Salvador, os seus pensamentos, às vezes, era ruim. Tinha pensamentos bons, mas tinha pensamentos ruins, né? Tinha sentimentos bons, mas também tinha sentimento de rancor, de ódio, de mágoa, né? Não conversava com certas pessoas por questões, né? Por razões e questões de uma demanda, ok? As suas atitudes, às vezes era boa, mas também às vezes era ruim. O seu agir, às vezes também era de um homem, né? Que não tinha o controle do Espírito Santo. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, esse homem natural, ele morre dentro de você. E aí há um novo nascimento de um homem, né? Novo em você, uma nova criatura, um novo ser que chama-se um novo nascimento, que é uma novidade de vida, uma nova vida, uma transformação, é nascer do Espírito Santo e nascer da palavra. Não é nascer da carne nem do sangue, e nem da carne nem do sangue, mas é nascer do alto, do poder do Espírito Santo de Deus. E aí você vai ter um novo pensamento, pensar nas coisas que são de cima, certo? Você vai ter um novo sentimento,
Você agora vai trocar os sentimentos rancor, mágoa, pelo fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, mansidão, benignidade, temperança e fé. São esses, né, os frutos do Espírito dentro do nosso sentimento. Vai tomar conta do nosso sentimento, do nosso coração. As atitudes suas vai ser agora de um cristão manso, humilde, regenerado, tá? E as suas ações não vai ser mais má, mas puramente boas, fazer boas ações, boas obras. É isso que é ser uma nova criatura, né? É um novo nascimento, é algo maravilhoso. E aí o nosso pensamento, o nosso sentimento estará sob, né, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. No segundo subponto do primeiro tópico, nós temos a afetividade, 2 pontos, emoções e sentimentos, ok? De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma, tá? Salmo 31:9. E também o espírito, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Tá? Lucas, capítulo 1, versículo 47. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito. Então, se torna uma unidade tripartida, tá? Corpo, alma e espírito, porém, uma única pessoa. E esses sentimentos são manifestos através dessa unidade, tá? Que é expressada, né, que é concretizada, que é feita através do corpo, ok? Mas o sentimento está, né, envolvendo todos esses 3, né, porque são tricotômicos, como nós estudamos, ok? Então a Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Veja bem, emoções. Que emoções? São reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Então isso é o estado da emoção, ok? Por isso que nós precisamos, né, ter um controle, equilíbrio aí, senão você faz burrada, faz coisa errada, certo? Na emoção. Você precisa ter equilíbrio aí e não fazer as coisas no supetão da emoção, ok? No ímpeto, né, da emoção, tá? Então, nós vemos aqui que a emoção são reações rápidas, geralmente acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Quando sentimos medo ou alegria, de repente. B, agora vamos ver que é sentimento. Por outro lado, os sentimentos são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Então essa é a diferença entre emoções e sentimento, tá? Sentimento é algo rápido, aliás, emoções é algo rápido, passageiro, ok? Que faz-se no ímpeto, no momento. E já o sentimento, ele é mais duradouro, né? Que é sentimento de gratidão, você fica grato, né, por a ação de uma pessoa, por uma bênção que você recebe de Deus. E a solidão também, em contrapartida, né, é algo duradouro. Você se sente só, principalmente, né, o jovem, né, quando termina com a namorada, quando há algum problema assim, fica na solidão, né, curtindo, né, é mais duradouro. Então nós estamos expondo aqui a diferença entre os sentimentos e a emoção. Um que é rápido, passageiro, e o outro que é duradouro, que é o sentimento, tá? Então, dito isso, nós vamos aqui andar mais um pouquinho. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa, né? É algo intenso. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Mateus 26 e 38. Gênesis 47 e verso 9 e Romanos 9 e 2. Então, a tensão da emoção, ela é mais forte. Agora, a tensão do sentimento, ele é, né, mais intenso,
certo? Mais duradouro, ok? Então, nós vemos essas verdades no livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 38, e Gênesis, capítulo 47 e verso 9, e Romanos 9, 2. É só você ler, você vai, né, constatar essa verdade, ok? Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, nós somos controlados, nossos sentimentos, nossas emoções, pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando a pessoa descontrola nessa área, ele pode fazer coisas, né, que vai prejudicar ele mesmo e pode trazer trauma, pode trazer depressão, pode trazer, né, tantas coisas sérias. E essa área é onde o inimigo, né, trabalha para levar a pessoa para o suicídio, né, para um homicídio, certo? Então o crente tem que estar sempre orando a Deus, buscando para que Deus controle, né, dá um equilíbrio a esse sentimento, emoção e sentimento, ok? Então nós precisamos ter muito a graça de Deus para que nós possamos agir certo na hora dessas emoções, na hora desse sentimento, né, que ocorre por alguma situação, ok? Terceiro subponto, primeiro tópico, principais afetos. Agora vamos ver os afetos, né, expressos através do corpo, né? A alegria são os afetos, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. São as 6 emoções básicas. Lógico que tem mais, mas aqui só estou pondo no básico, tá? As 6 emoções básicas do ser humano. Quando ocorre, provoca alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Então, quando ocorre um sentimento de alegria, né, seu coração acelera. Mesma coisa do medo, né? A adrenalina vai lá em cima, certo? E quando ocorre surpresa, você assusta também, o coração dispara, né? E nojo, você sente nojo de alguma coisa, né? Vem esse sentimento, né? E tristeza por algo, por um ente que perdeu, certo? Então são 6 emoções básicas que o ser humano tem, tá? Quando ocorrem, provoca alterações corporais, né? A filosofia muda, né? A fisionomia muda, melhor dizendo, ok? Envermelha, fica pálido, né? Dependendo da situação, ok? Quando alegre, fica vermelho. Quando é medo, fica amarelo, né? Então há uma diferenciação, ok? A respiração ofegante, né? Respirando forte, tensão muscular, fica tenso, certo? Soa frio, secura na boca, né? Chega a esse estado. E náusea, tem pessoas que até vomitam, dependendo da surpresa, dependendo do nojo que ele tem, né? Adão, nós vamos ver aqui, eu disse para vocês no começo, que esse sentimento nós podemos ver bem claro no primeiro casal, Adão e Eva, tá? Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, né? Porque Deus viu que Adão estava só e não era bom, e ele fez uma mulher linda, tirando-a da sua costela. E ele foi a primeira anestesia que Deus, né, usou, né? Podemos dizer assim, né? Os médicos acham, a ciência acha que está muito adiantado, e eu já havia esse método desde da criação do primeiro homem. Deus deu uma anestesia, né, da forma dele lá, milagrosamente. Adão dormiu, não sentiu nada, e Deus cortou, tirou um osso da costela dele e fechou novamente. Quando Adão acorda, ele vê uma linda mulher, porque Adão e Eva eram os seres mais lindos da época, né? Perfeitos. Se algum ser humano perfeito, foram eles, né? Foi a perfeição, a coroa da criação. Quando Adão vê aquela mulher linda, ele se alegra, se emociona. Essa é varoa, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Faz até uma poesia, né? E Adão vai ser feliz ali até um certo tempo, até eles não pecar, né? Eram felizes no jardim do Éden, né? Porque Deus fez tudo perfeito, né? Mas o homem, por sua desobediência, estragou tudo. E por isso nós sofremos hoje por causa do pecado, né? Expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Gênesis 2, versículo 23. Emoção, que se tornou um sentimento, a emoção dele que se tornou um sentimento igual, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante
a feliz convivência que tiveram, né, lá ali no jardim, plena de cumplicidade. Gênesis 2:25, você pode ler essa verdade lá, tá? Constatar na Bíblia, não vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo. Então, outro sentimento. Primeiro de alegria, felicidade. Agora, depois que eles pecam, então vem um sentimento de vergonha, porque viram que estava nu após o pecado, e de medo, porque ficaram com medo de Deus. O pecado faz nós se esconder de Deus, ok? Porque Ele é santo. Então, são duas emoções negativas ou desagradáveis, certo? As primeiras, maravilhosas, mas a segunda, por causa do pecado, já foi, então, negativa e desagradável, muito ruim, ok? Dentre as reações externas, imediatas, ocorre a percepção da nudez, né? Após o pecado, eles viram que estava nu. Cobriu o corpo e se escondeu de Deus. Então, o medo ocorreu aí, certo? O sentimento da vergonha também. Gênesis 3, verso 7 ao 10. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Gênesis 3, 16 ao 18. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Gênesis 3, 23. Viu, irmãos? Por eles não buscarem a Deus, não estar vigilante, né? Porque a Bíblia diz em Mateus 26 e 42, se não estou equivocado, que nós devemos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a vigilância vem em primeiro ponto. A Eva veio estar vigilante e Adão não, baixaram guarda. O inimigo veio, engodaram eles e eles pecaram. Olha o prejuízo, olha a tristeza que causou na Adão e Eva. E uma vez que pecaram, não tem como voltar atrás. Tiveram medo de Deus, tiveram vergonha de Deus, que estava nu, foi descoberto os seus corpos, porque eles tinham os olhos espirituais, agora foi aberto os olhos carnais, cegados os olhos espirituais, ok? E eles viram que estava nu, a vergonha chegou, e além disso foram expulsos do melhor lugar do mundo, que era o Éden. E essa tristeza, e esse sentimento de tristeza, de angústia, perdurou até os dias de hoje. E hoje, se nós quisermos restituir o paraíso, né, restituir o nosso estado original, nós precisamos aceitar Jesus e obedecer a palavra dele. Senão vamos carregar essa tristeza para o resto da vida, ok? Então veja o que aconteceu. Por isso é preciso de ter muito cuidado nas suas emoções e nos seus sentimentos, quando você for concretizar eles, para concretizar com as ações, com equilíbrio, ok? Quarto e último subponto do primeiro tópico: inveja, ira e ódio. Olha aí, são sentimentos ruins, sentimentos, né, nada bom, ok? Em Caim, veja bem, por isso que eu digo, todas as coisas começou no Éden. Nós vamos ver o primeiro homicídio e a tristeza por o camarada não vigiar, matar o seu irmão, e isso ele carregou essa tristeza pro resto da vida. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo de reação fisiológica, Gênesis 4 e 6. Tá? Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão, Gênesis 4 e 8. Outro sentimento negativo, como culpa e medo, o acompanharia por toda a vida, Gênesis 4, 10 e 14. Então, quando Caim sentiu inveja do seu irmão, tá? Por razões ali, não vou entrar em detalhes, porque senão nós vamos perder tempo aqui, né? Vai gastar muito tempo, melhor dizendo. Então, por inveja, ele deixou um sentimento mau, um sentimento ruim brotar no seu coração. Mas Deus falou com ele: olha, se você arrepender, se você me buscar, isso tudo você vai suportar e vai ter equilíbrio. Mas ele não deu ouvido para Deus. Ele vai e concretiza por inveja e mata o seu irmão. Agora, além desse sentimento de ódio, raiva do seu irmão, agora ele vai acompanhar ele um sentimento negativo de culpa por ter matado seu irmão. E ele pega e diz para Deus:
Porque o sangue de Caim clama a Deus, de Abel. E Deus diz para ele, o que tu fizeste com o seu irmão? Ele disse, eu sou, porém, guardião do meu irmão. E Deus fala, o sangue dele clama a mim, porque você o mataste. Aí o sentimento de culpa, de medo, né? E ele disse, foi tão grande o meu pecado que eu não posso ser perdoado, então eu fugirei da face do Senhor. E ele saiu errante pela terra, certo? Foi parar em outro lugar, ali ele casou, mas esse sentimento de culpa, né? Esse sentimento de medo acompanhou até a sua morte. Veja bem, né? Quando nós não vigiamos, quando nós não colocamos, né, Deus em nossa vida, nós podemos ter atitudes que vai prejudicar e vai trazer culpa para o resto da vida. Apesar que os homens, apesar de errar, se ele pedir perdão para Deus, Deus vai perdoar e lançar tudo isso no mar de esquecimento. E ele se torna uma criatura, né, diante de Deus. Mas isso, né, vai acompanhar ele para o resto da vida. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa atitude, com o nosso sentimento, para não cometer ações que depois nós vamos carregar essa culpa para o resto da vida, né, em nossa mente, em nosso corpo, tá? Então é isso aí. Olha, é importante, né? O sentimento de inveja, ira e ódio tem que ser descartado, né? Ireis, mas não pequeis, disse o apóstolo Paulo, tá? Não coloca o sol sobre a sua ira, certo? Se você tiver ira, se você tiver inveja, não deixa que ela cresça. Corta o mal pela raiz. Se você tiver ódio, não deixa, coloca o amor no seu coração. E esse amor é Cristo Jesus, é o amor ágape de Deus, ok? Então tudo tem solução para você não tomar atitude errada e pecar contra Deus e contra si mesmo, tá? Então a sinopse desse primeiro tópico diz assim: a afetividade humana, que inclui emoções e sentimento, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afeto, ok? Então, concluído esse primeiro subtópico, nós vamos para o segundo. Emoções, experiências e controle. Tá? Então, vamos ver aqui essas emoções, né? Temos experiência e temos que ter o controle, ok? Primeiro subponto, reação e decisão dessas emoções. Como reações instintivas, né? Do instinto, ok? Muitas emoções estão fora do controle humano. Em caso assim, não constitui um pecado em si mesmas, tá? Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Ponto. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26, você pode conferir lá, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Então você pode até pensar, pensamentos ruins, que não tem como você controlar, você pode irar, mas você não pode concretizar isso, você tem que dominar sobre esse seu sentimento ruim, para você não pecar contra Deus e trazer culpa para o resto da vida, para o resto da sua vida, ok? Então é isso que Paulo está ensinando. Nossos sentimentos, eles são instintivos, né? Eles são involuntários, mas você tem o controle sobre ele se você estiver debaixo da graça de Deus, ok? Muito importante, seguindo em frente, né? Permanecer irado e dar lugar ao diabo é abrir caminho para terríveis pecados. Efésios 4, versículo 27. Você pode conferir essa verdade lá em Efésios. Se você tem a Bíblia, depois você leia, tá? A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Então, corta o mal pela raiz, não cultiva, senão vai crescer. E a ira traz problemas sérios para a sua vida e para a vida de outros, ok? Em Efésios 4, versículo 31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda a amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Tá? Colossenses 3, versículo 5 ao 8. Dizer eu sou assim mesmo, ponto de interrogação, para justificar
arroubos, né, emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo. Romanos 8:13, 2 Coríntios 5:17. Então, são emoções que passam se você controlar. Agora, se você cultivar ela, vira um sentimento de ódio, de rancor. Então, deixamos que isso cresça e se torne um sentimento ruim dentro de nós. É o que o apóstolo Paulo diz. E aí ele põe aquele texto que eu falei, 2 Coríntios 5:17. Assim que você está em Cristo, nova criatura, né? Você se faz. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que é novo? Um novo sentimento, novo pensamento, nova atitude. E são, né, atitudes, pensamentos bons. Sentimentos bons, né? Amor, graça, paz, unanimidade. Então é muito importante nós sabermos separar essas situações. Passando para o segundo subponto do segundo tópico, emoção e pecado. Então, vamos ver aqui, emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva, né? Um instinto, não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso, raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado enraizado no coração. Então, são emoções, não tem como controlar. Não, isso não é desculpa para você, né, agir dessa forma. Então, veja bem, o fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Se você tem essas emoções e não controlar ela, não é por isso que você vai ficar sem culpa, você vai ficar culpado, você está pecando se você, né, tiver inveja e concluir essa inveja, se você tiver raiva e concretizar essa raiva, ok? Mas quando você controla isso, quando você põe debaixo do domínio do Espírito Santo, ela não se concretiza e não se torna pecado. Então não é porque é instintiva que você fica isento, né, de pecar contra Deus, né, através desses sentimentos ruins, tá? Então se torna um caráter pecaminoso, ok? Então veja bem, dito isso, então pode ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal, aqui nós temos um personagem bíblico, está lá no livro, no Antigo Testamento, tá? Nabal era um personagem assim, dessa forma, tá? Soberbo, mal-humorado e ingrato. Está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10 a 11. Depois você lê para você ver essa história interessante para você aprender e não ser como Nabal, ok? Sua insensatez lhe causou a vida, lhe custou a vida. Ele foi morto por Deus por causa da sua insensatez, tá? Não vou entrar na história para nós ganharmos tempo, certo? Está em 1 Samuel, você pode ler lá, capítulo 25, versículo 36 ao 38. Um coração altivo é muito propenso às emoções negativas e sentimentos facciosos. Provérbios 13, verso 10, Provérbios 21 e verso 24. Como Davi, nós devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Salmo 119, 13. Então nós vemos dois personagens. Nabal, que era soberbo, né, e cometeu pecado, e isso custou-lhe a vida. E nós vemos Davi, que apesar de cometer pecado, mas era um homem humilde, e ele reconhecia seus pecados, Deus o perdoava, e ele clamava ao Senhor, e Deus o perdoava, e ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então nós não somos isentos, certo? Nós estamos suscetíveis a pecar, mas nós temos que arrepender, reconhecer nosso erro e não cometer mais, ok? Então o melhor é você não pecar, é vigiar com o seu sentimento, com as suas emoções, para você não pecar contra Deus, ok? Mas se pecar, tem um advogado, né, no céu, que é Jesus Cristo, que nos absorve de toda a culpa, certo? Se nós arrependermos. Avançando para o terceiro e último subponto, segundo tópico, o aspecto negativo das emoções. Então, quais são os aspectos negativos das emoções? Mesmo desagradáveis,
certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo, né? Quantas pessoas, né, não morreu, não cometeu algo, né, grave porque teve medo. Então o medo, ele é um dispositivo que está dentro de nós, que diz, olha, é perigoso. Aí nós ficamos com medo e não cometemos aquele erro, né? Ou não cometemos aquela infração, certo? Então é muito importante isso, tá? Então certas emoções trazem muitos benefícios. O medo é um deles, é um exemplo, né? E quando sentimos essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para lutar ou fuga. Para a luta ou fuga, né? Olha aí. Serve, portanto, como ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável, né? Então, sem essas emoções, nós não tomaríamos nenhuma posição, nenhuma ação, mas são emoções que nos faz agir. Diz que a necessidade é que faz o sapo pular, né? Então, é o medo, é essa emoção que faz nós tomar decisões para não cairmos, né, em erros, cometer erros irreparáveis, certo? Então, são essas emoções e o corpo não fica inerte, ok? Ele vai agir instintivamente, né, para lutar, fugir, né, criar uma fuga e lutar contra a situação. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os 20 milhões do templo, Mateus 21 e 12, tá? Capítulo 21, versículo 12. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida e ministrou durante sua vida e ministério, tá? Mateus capítulo 9, versículo 36, João 11, versículo 35 e 36 e Marcos 3 e 5. Então nós vemos aqui que foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então essa indignação foi boa, porque os vendilhões estavam fazendo o templo do Senhor casa de câmbio, casa de comércio, e Jesus virou as mesas, né? Aquele sentimento de zelo pela obra do seu Pai, de Deus, ele virou as mesas de não fazer comércio, né? Porque aqui é casa de oração, não é lugar de fazer comércio. E Jesus desceu o reino naquela turma. Esse foi um sentimento de zelo, um sentimento que agradou a Deus, né? Então tem hora que você tem que tomar uma atitude forte contra o pecado, né? Sinopse desse segundo tópico, ok? Veja bem, o resumo dele, né? Embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado. Ela em si, né? Ela não é pecado, pecaminosa. Mas a partir do momento que, através dela, nós cometemos ação ruim, então ela se torna pecado e nós pecamos contra Deus, contra o próximo, ok? Estou avançando para o terceiro e último tópico, tá? Vai demorar um pouquinho esse vídeo, porque os tópicos são explicativos, né? E aí a gente toma um pouquinho mais para falar sobre essa maravilha, né? Desse ensinamento sobre esse campo, né? Do sentimento das emoções, né? Campo de batalha, ok? Então vamos para o terceiro e último tópico. Sentimentos guardados por Deus. Nosso sentimento tem que ser guardado pelo Todo-Poderoso, pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ok? Primeiro subponto, a falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, nos aspectos das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional, certo? São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos
Veja bem, não podemos negar a alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Existe, tá? Mas não são eficazes. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com os seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Então há ensino, há estudo sobre como controlar as emoções, mas são ser humano. Aonde o ser humano atua, há falhas. Tem algum sentido, tem alguma eficácia, há algum controle, mas não é perfeito. E até essas pessoas que são mestres nessa área se encontram em situações difíceis que eles não conseguem nem controlar suas emoções. De repente, você vê um psicólogo, umas pessoas inteligentes cometendo erros graves, médico cometendo coisas graves, que eu nem vou falar o nome aqui, que não convém, pessoas inteligentes, psicólogo cometendo coisas graves, porque nem ele controla suas emoções. Então, não podemos fiar ou confiar inteiramente. São bons, ajuda, são uma alta ajuda, ajuda a pessoa, mas não podemos confiar, porque enganoso é o coração do homem, e aonde o homem atua, há falhas, mas quando nós confiamos em Deus, aí há perfeição. Então nós devemos, Jesus disse, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque Ele é que tem controle sobre as nossas emoções, sobre o nosso sentimento. Dito isso, vamos para o segundo subponto, do terceiro tópico. Obediência e humildade e oração. Olha aí. Então vemos a falsa autonomia do homem, humana. Agora vamos ver a obediência, humildade e oração aqui a Deus, ok? Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guardar, ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos que ocorrem através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo. Filipenses, você pode conferir isso aí, Filipenses capítulo 2, verso 3 a 8. O apóstolo exalta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Quando há essa disposição interior e uma permanência e confiança no cuidado divino, demonstrado através de orações e súplica e uma oração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anunciou no versículo 7. E a paz de Deus guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4 e 7. Então, às vezes, essa autoajuda é válido, os mestres estudam para isso, mas não dá um controle total. Há pessoas que estudam, vão, é ensinado, mas cometem erros graves, homicídio, suicídio. Mas quando você se coloca no estudo da palavra e sobre o domínio de Deus, através da oração, através da súplica, de um coração agradecido a Deus, então o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 7 do capítulo 2 de Filipenses, dizendo assim: a paz de Deus guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses, melhor dizendo, Filipenses 4 e 7. Então essa paz que excede todo o nosso sentimento, mas é preciso de nós confiar inteiramente em Deus para que Ele controle, para que esteja sob o controle dele as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então aí a nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos desejos estará sob o domínio de Deus e certamente vamos agir, vamos pensar, vamos desejar coisas que agradam a Deus e também não prejudica a nós nem o próximo, tá?
e não vamos ter aí, carregar por resto da vida, culpa sobre nós mesmos, ok? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos para a conclusão que é necessária nessa lição, né? Fizemos uma introdução, né? Discorremos o conteúdo e agora é preciso fazer a conclusão. Tem que ter introdução, né? Tema, nós vimos o tema, vimos a introdução, discorremos o conteúdo, os 3 tópicos, e agora nós vamos à conclusão de tudo isso, ok? Não somos nós, com a nossa própria capacidade, que dominaremos as nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé debaixo, né, do domínio do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Então, nós não temos essa capacidade, mas quando nós colocamos sob o domínio do Espírito Santo, então ele nos capacita a ter sentimentos bons, a ter ações, pensamentos, tá? E aí nossas emoções, nosso sentimento estará, né, livre de todo esse mal que nós vemos no sistema mundano, né? Pessoas cometendo coisas horríveis e depois traz na sua vida sentimento de culpa para o resto da sua vida, ok? Então, graças a Deus, terminamos essa lição maravilhosa, né? Essa lição que é promissora, né? Que nos traz ensino, pérolas da palavra de Deus, e creio que você aprendeu muito, né? Nós somos simplesmente um canal, mas aqui está a lição bem explicadinha e nós transmitimos para você, né, meditar, e o Espírito Santo certamente vai fazer uma obra grande, né, na sua vida, no seu coração. É Ele que é poderoso para, né, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ok? Então oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento, por estarmos na tua presença, ó Pai, sendo um canal de bênção para os ouvintes, para os internautas, ó Pai, para aqueles que estão, né, assistindo esse vídeo maravilhoso da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Senhor, entra com providência nessas famílias, ó Pai. Se há doença, Senhor, cura. Se há problema financeiro, Senhor, ajuda. Dá emprego, né? Ajuda essa família, ó Pai. Veja, Senhor Deus, dá providência para eles. Pai Santo, se alguém que está parado, que está desviado, que está distanciado, que ele possa reconciliar contigo. Se alguém que ainda não é crente nessa família, um filho, uma filha, um esposo, que ele aceita Jesus através desse vídeo. Pai Santo, assim nós oramos em teu nome, em nome de Jesus nós oramos, tá? E agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós. Que diremos com força, amém. Bye bye e até o próximo vídeo, meus queridos.